Então hoje aqui vocês são missionários. Vocês estão tendo uma aula de missiologia. Vocês estão aprendendo o que é se doar. Vocês estão aprendendo como deve ser a vida de um verdadeiro cristão, para que vocês possam ser o exemplo quando vocês saírem daqui. Amém? Amém. Agora, algo importante nesse estudo que vocês estão tendo aqui nessa estadia de vocês na casa de recuperação. Mateus capítulo 24, versículo 24. Portanto, surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível for, enganariam até os escolhidos. Eis que vos tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saia. Ou, eis que ele está no interior da casa, não acredite. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois, onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão as águias. Amém? Amém. E a ministração de hoje é sobre Mateus, capítulo 24, versículo 28. Louvado seja. Pois onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão as águias. Algo me chamou a atenção nesse versículo. Algo me chamou a atenção nesse versículo, porque Jesus ele começa falando de falso Cristo. Ele começa falando de falso ensinamento. Ele começa dizendo o quê? Se disser que o Cristo está em casa, não acredite. Se disser que ele está no deserto, não acredite. E no final ele diz o quê? E se ajuntarão em cima do cadáver as águias. Só que algo me chama a atenção nesse versículo. As águias não são animais que comem cadáver. As aves do céu que comem cadáveres são o urubu, o abutre, o corvo. Agora, a águia é um animal privilegiado, porque ele só caça animais vivos. E ele só consome animais vivos. A águia é um animal de porte grande. É um animal que tem uma visão extremamente apurada. É um animal que a quilômetros de altura consegue enxergar um camundongo na relva. É um animal que prefere o seu alimento de que forma? Fresco e vivo. E mais uma coisa muito importante a respeito da águia. A águia não caça em bando. A águia tem um território determinado de caça. Uma águia tem alguns quilômetros quadrados que é o território dela de caça. E ela não entra no território de outra águia. Ela é um animal solitário. Ela se junta a uma outra águia para procriar e para criar os seus filhotes, mas ela não anda em bando. E no versículo 28 diz: pois onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão as águias. Ou seja, mais do que uma águia. Agora, o que Jesus estava falando? Se de repente ele está falando de falso Cristo, de repente ele começa a falar de cadáver e ele começa a falar de águia. O que Jesus estava querendo dizer? Qual era o ensinamento do nosso Cristo nesse momento? Uma coisa importante a respeito da águia é que a águia foi comparada nas Escrituras Sagradas como eu e você. Na Escritura Sagrada, Deus nos chama de águia algumas vezes. Lá em Isaías, capítulo 40, versículo 31, diz: os que esperam no Senhor adquirirão sempre novas forças, tomarão asas como a de águia, correrão e não se fatigarão, não se cansarão. O nosso Senhor, ele diz que nós somos como águias. E como águia, como águia e você como águia, eu prefiro um alimento fresco. Agora, Jesus Cristo, ele diz que ele é o quê? O pão da vida. Ele diz que ainda que esteja morto, viverá. Ele diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. Em nenhum momento Jesus diz que está morto. Em nenhum momento ele diz que aquele que comer de mim morrerá. Ele diz isso? Ele diz que o alimento que provém dele é um alimento vivo. É um alimento que edifica. Agora, se eu sou águia, eu como de qual alimento? Do alimento vivo. Eu como da palavra de Deus.
Eu me alimento da palavra de Deus, que a palavra é Viva. Aleluia. Agora, o que ele diz aqui? Cuidado. Porque haverão falsos profetas. Falsos cristos. Agora, me diga. Se eu profiro palavras do Deus vivo, a palavra que sai da minha boca é viva. Portanto, eu estou vivo em Cristo. Pois Cristo vive em mim. Portanto, vocês que são águias, estão neste momento comendo uma palavra de um ser vivo. E estão comendo uma palavra viva. Agora Jesus, ele nos adverte. Esse foi o entendimento que eu tive aqui do versículo 28, dizendo: pois onde estiver o cadáver, quem é o cadáver? O falso profeta, o falso Cristo. Nós estávamos falando em Mateus 24, prediz um pouquinho ali o que acontecerá também ali em Apocalipse 6. Ele fala um pouco a respeito do fim dos tempos. As águias, que somos nós, seres humanos, estaremos tão carentes da palavra de Deus, estaremos tão carentes da necessidade do carinho de Jesus, que as águias se ajuntarão para comer um alimento podre, um alimento falso. Hoje que vocês estão sendo treinados para serem missionários. Missionário não é aquele que vai para um país distante. Missionário não é aquele que vai para uma terra longínqua, não é aquele que vai para os confins da terra. Missionário é aquele que prega a palavra de Deus. Glória a Deus. Amém. Sabe quem recebe missão? Soldado. Soldado recebe missão. Hoje você tem uma missão, vocês vão invadir o quartel-general do inimigo e vão resgatar os nossos compatriotas. Uma missão. Vocês receberam uma missão. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Então todos nós somos missionários. Por todo o mundo, pode ser na sua quebrada. Por todo o mundo, pode ser no bairro onde você nasceu. Por todo o mundo, pode ser na cidade onde moram os seus pais. Por todo o mundo, é em todo lugar. Só que, para pregar o Evangelho, nós temos que pregar o Evangelho verdadeiro. O Evangelho vivo. O Evangelho que diz que aquele que beber da água que Jesus der não terá sede. O Evangelho que diz que nós uma vez fazemos menção de Cristo e rompemos a carne dele e fazemos lembrança dele. O Evangelho que diz que nós bebemos do sangue de Jesus em memória dele, até o dia da sua volta. Sabe uma coisa interessante? Lá no Salmo 138, versículo 6, diz assim: andando eu no meio da angústia, tu me reviverás. Por quê? Mesmo com tantos problemas que os missionários têm. Quando nós falamos em missionário, a primeira coisa que nós lembramos é daquele que passa necessidade. É daquele que passa fome. É daquele que passa frio. É daquele que passa saudade de casa. É isso que nós lembramos ou não? Então nós, como missionários, nós não comemos o que nós queremos aqui. Nós não bebemos o que nós gostaríamos aqui. E nós sentimos saudades da nossa casa. Somos missionários ou não somos? Sim ou não? Mas lá no Salmo 138 ele diz o quê? Andando eu no meio da angústia, o Senhor me reviverá. Porque nós temos uma missão, e é uma missão importante. É uma missão que diz que nós verdadeiramente somos algo especial. Não importa o que tenham dito a seu respeito. Quer entender isso um pouquinho? Quem aqui conhece aquela historinha da águia que foi criada como galinha? Levanta a mão. Todo mundo conhece? Para quem não conhece, eu vou contar agora, que algumas pessoas não conhecem. Um rapaz, um belo dia, ele estava andando e na beira de um penhasco ele achou um filhote de águia. Ele achou aquele filhote de águia e ele levou aquele filhote de águia para sua casa. E criou aquele filhote de águia no meio do seu galinheiro, em meio às galinhas. E aquela águia cresceu. E foi criada o tempo todo como uma galinha. Um belo dia chega um ambientalista naquele lugar e fala assim: olha, isso aqui é uma águia imperial.
O que ela está fazendo no meio das galinhas? E aí aquele agricultor, aquele fazendeiro, ele diz assim: não, não é uma águia mais. Isso é uma galinha. E o ambientalista falou assim: é impossível uma águia virar uma galinha. Porque a águia nasceu. Deus a criou para que ela fosse uma águia. Deus deu a este animal uma visão extraordinária. Deus deu a esse animal asas que sobrepõem as asas de qualquer outra ave. Porque as asas de uma águia são maiores do que as asas de um pássaro qualquer. Porque ela precisa subir a alturas muito altas. Ela precisa ter muita força na sua musculatura. Então, tendo asas grandes, ela consegue pegar as correntes termais e subir a alturas muito altas. Alturas muito altas também é uma palavra muito bacana que eu inventei agora. Alturas muito baixas não dá. Mas vocês entenderam, amém? Amém. Então me perdoem. E nesse momento, então, quando Deus pensou na águia, Ele pensou no tamanho das suas asas, Ele pensou no tamanho das suas garras. Uma águia consegue caçar um filhote de cervo. Vocês sabiam disso? Uma águia consegue caçar um porco, um javali. Vocês conseguem imaginar isso? Uma águia é um animal diferente. O bico da águia foi preparado para rasgar o couro mais grosso de um boi, de um búfalo. O bico de uma águia consegue rasgar. Uma águia não foi feita para ficar ciscando o chão, nem as garras e nem o bico. E aí aquele matuto, aquele agricultor falou assim: mas agora é uma galinha. Aquele ambientalista então pegou aquela águia na mão, colocou-a sobre os seus braços e disse: voa, abra suas asas e voe. A águia então olhou para aquele ambientalista e olhou para as galinhas que estavam no chão, e ela então pulou ao chão e continuou a ciscar junto com as galinhas. Aquele agricultor falou para o ambientalista: eu não te disse que era uma galinha? O ambientalista falou assim: eu vou voltar. E o ambientalista voltou no dia seguinte, pegou aquela águia, subiu em cima do telhado do celeiro, olhou para a águia e falou assim: olha lá para baixo, é alto, você vai cair e vai se machucar, mas você tem poder. Deus te deu algo que Ele não deu a outro animal. Ele te deu asas maravilhosas. E Ele te deu uma visão que consegue enxergar aquilo que ninguém consegue enxergar. Abra suas asas e voe. Mais uma vez, a águia então escutou um galo cantando ao longe. E ela, com a sua visão aguçada, conseguiu ver o galinheiro. E ela pulou dos braços então daquele ambientalista e foi para o galinheiro. Aquele matuto, aquele agricultor lá de baixo falou assim: eu não disse que era uma galinha? Não se pode mudar aquilo que é. Não é possível mudar a natureza de alguém. O ambientalista falou assim: você acredita nisso? Eu acredito nisso. Mas o Deus ao qual eu sirvo muda toda e qualquer circunstância. Amém? Amém? No dia seguinte, aquele ambientalista volta, pega aquela águia, leva para o monte mais alto que havia nas proximidades. Chega ali então, coloca a águia sobre os seus braços. E ele olha a cabeça da águia para o sol e fala assim: olha para este sol. Sinta a rajada de vento nas suas asas. E a águia então abriu as suas asas e sentiu aquela força do vento. E ela conseguiu olhar para o horizonte. E a águia então voou. Sabe o que isso significa, queridos? Que não importa a vida que você está levando, não importa o que aconteceu na sua vida até hoje, Jesus disse na palavra dele que as águias, no final dos tempos, vão se alimentar de quê? De cadáveres. Quem se alimenta de cadáver é? Urubu. É corvo. Nós não somos urubus. Nós não somos os corvos. O meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele disse que nós comeremos o melhor desta terra. Sabe o que é o melhor desta terra?
A palavra de Deus. Glória a Deus, aleluia. As pessoas da teologia da prosperidade começam a falar: comer o melhor dessa terra é comer o quê? Caviar. É comer salmão, é comer outro prato caro. Comer o melhor dessa terra para uma águia como eu, uma águia como você, é comer da palavra do Deus. Glória a Deus. Não aceite menos do que isso. Não aceite uma falsa pregação. Não aceite um falso louvor. Nós escutamos alguns louvores hoje em dia que nós sabemos que aquilo é puro marketing, que aquilo é pura música pop. Não tem adoração. Não aceite. Não aceite um pregador que vem e prega um falso evangelho. Nós não somos galinhas, nós não somos corvos, nós não somos abutres, nós não somos urubus. Quando você se alimenta de uma comida putrefada, de uma comida apodrecida, você fica igual essa águia que nós acabamos de falar. Você se acostuma com aquilo. Não é porque você está hoje aqui que você vai permanecer aqui. Você foi feito para voar alto. Jesus se criou da mesma forma como ele criou a águia, com uma força sobrenatural para ir aonde ninguém consegue ir. Deus te deu olhos para enxergar aquilo que ninguém consegue enxergar. Deus te deu pés para andar aonde ninguém pode andar. A palavra de Deus diz: quão formosos são os pés daqueles que anunciam o Evangelho. Nós somos criados nos detalhes para sermos perfeitos. Nós somos embaixadores de Cristo neste mundo. Nós somos os representantes da Jerusalém Celestial aqui nessa terra. Você crê nisso? Glória a Deus. Você crê nisso? Então abra a sua Bíblia agora, em Jeremias, capítulo 1. Jeremias capítulo 1, versículo 18. Amém? Amém. Jeremias capítulo 1, versículo 18. Diz assim a palavra de Deus: porque eis que tenho pô-lo hoje por cidade forte, e por coluna de ferro, e por muros de bronze, contra toda a terra, e contra os reis de Judá, e contra os seus príncipes, e contra os seus sacerdotes, e contra os povos da terra. Versículo 19: e pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Amém? Glória a Deus. Então vamos ler mais uma vez agora, em voz alta, o versículo 19. E pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Amém? Quem recebe se expresse. Em nome de querido, receba isso no seu coração. Saiba que você é aquilo que Deus diz que você é. Lá em Romanos capítulo 4, versículo 17, eu estava falando isso no carro agora há pouco. Deus olhou para você, ainda que não fosse, Ele já olhou como se já fosse. Você é uma águia. Você é algo que Deus criou para ser especial. Glória a Deus. Você não é aquilo que disseram que você era até o dia que você entrou aqui. Você foi criado como uma galinha até os dias de hoje. Mas Deus enviou um anjo para te pegar nos braços, te colocar no alto do monte e dizer para você: voa. Voa. Porque você é um missionário.
Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Soberano Deus eterno Pai. Pai querido, Deus eterno, em nome do Teu Filho Jesus, ó Deus, nós queremos agradecer pela oportunidade de estarmos na Tua presença. Pai querido, em nome de Deus Altíssimo, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, nós clamamos pelo Teu amor nesta noite, Pai. Nós pedimos ao Senhor, ó Deus querido, para que em nome de Jesus Cristo, o Teu Espírito Santo venha nos visitar, venha sondar a nossa alma, Senhor, venha trazer o refrigério do Teu reino sobre nós. Pai querido, em nome de Jesus, ó Deus, toca os nossos familiares nesta noite, Senhor. Derrama sobre eles, ó Pai querido, o sangue de Jesus, ó Deus, protege eles de todo mal, Deus. Derrama sobre cada familiar nosso, Senhor, o Teu azeite santo, o Teu azeite que sara, o Teu azeite que cura, o Teu azeite que transforma, Deus. Porque nós somos águias, ó Deus. Nós conseguimos enxergar muito além daquilo que os nossos olhos podem ver. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, que o Teu Espírito Santo venha fazer morada no coração de cada filho Teu. É o que eu te peço e já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Aleluia.